Pessoal, na aula passada a gente conseguiu, mais uma vez, me apresentar para, porventura, quem não esteja vendo, aliás, quem esteja vendo esse vídeo pelo YouTube e não me conhece ou não vos conhece, né? Eu sou o professor Jório, sou professor da Universidade de Fortaleza, das disciplinas de Direito Constitucional e Direito Tributário. Nós estamos analisando aqui o processo legislativo. Turma, na aula passada, nós terminamos com esse slide que vocês devem estar visualizando aí na sala de aula e complementamos aqui esse quadrinho. Esse quadrinho é muito importante porque através dele a gente vai conhecer agora aquele passo a passo, aquelas etapas em relação ao processo legislativo de uma lei ordinária e de uma lei complementar, da mesma forma como nós vimos lá em relação às emendas à Constituição, as propostas de emenda à Constituição. Então vamos lá. Se na Câmara dos Deputados são 513 o número total de parlamentares, nós teremos que a maioria absoluta, complementando aqui, só para a gente pegar o gancho da aula passada, a maioria absoluta vai nos dar o número de 257, tá? Então, o que é a maioria absoluta mais uma vez? É mais da metade dos parlamentares. Então, atenção, não é mais da metade dos presentes, mais da metade dos parlamentares. De novo, cuidado com aquele metade mais um, tá? No Senado Federal, nós teremos aqui o número 41. Então, essa linha aqui representa, portanto, a maioria absoluta, tanto na Câmara assim como no Senado. Então, a lei complementar, para que ela seja aprovada, ela exige o quórum de maioria absoluta e sempre ela estará expressa na Constituição quando for necessário que uma determinada matéria, um determinado assunto seja disposto, regulamentado, esmiuçado através dessa espécie normativa. Depois nós temos a lei ordinária, que, só anotando aqui mais algumas coisas, a lei complementar com previsão lá no artigo 69, e a lei ordinária que a Constituição ela vai ter em vários momentos, seja ela falando, esse dispositivo será regulamentado por lei, ou até mesmo silenciando, não dizendo nada, então a gente sabe que aquilo será por lei ordinária, projeto de lei ordinária. Ela é aprovada por maioria simples, pessoal, por força do que estabelece o artigo 47 da Constituição. E o artigo 47 ele vai dizer que as deliberações das comissões e das casas serão tomadas por maioria presente a maioria absoluta de seus membros. Então percebam que no artigo 47, quando diz que as votações, que as deliberações serão tomadas pela maioria, uma vez presente a maioria absoluta, o que nós temos aí é, portanto, a maioria da maioria. Ou seja, para que seja aberta uma sessão de votação, uma sessão de deliberação, é necessário que a maioria absoluta esteja presente. Esse raciocínio ele não se aplica quando o tema é relativo às propostas de emenda à Constituição. Porque para as propostas de emenda à Constituição a gente viu que exige um quórum muito mais alto do que o da maioria absoluta, o quórum de 3/5, que só na Câmara dos Deputados vai dar o número de 308. Vou colocar aqui entre parênteses. Então, percebam que esse raciocínio ele se aplica para projeto de lei ordinário e projeto de lei complementar, mas não se aplica para as propostas de emenda à Constituição. E aqui, nesse caso, nós teríamos 129, não é isso? Para uma maioria simples. Então, e no Senado Federal, 21. Vamos pegar aqui o Senado Federal só para ilustrar. Então, no Senado Federal, para que um projeto de lei complementar seja aprovado, qual é o número mínimo de votos, pessoal? Eu peço que vocês respondam. Qual é o número mínimo de votos para aprovar um projeto de lei complementar no Senado Federal? Arrisquem aí, não tem problema nenhum. O que é que vocês acham? Será que estão me ouvindo? Responda pelo menos se estão ouvindo. Tá, não sabe. Olha só, nós já vimos o seguinte. O quórum para aprovar um projeto de lei complementar é de maioria absoluta.
Então a gente bastava seguir essa linha aqui. Acontece que vocês podem ter se confundido, porque para que eu declare aberta uma sessão, eu preciso no Senado Federal de 41 parlamentares, de 41 senadores presentes. Esse número é o mesmo número para aprovar uma lei complementar. Então imagine agora você na seguinte situação, Gisele. Gisele, você é a presidente do Senado Federal. Então você declara aberta a sessão, você faz a contagem nominal, você vê quantas pessoas estão lá no painel de votação e percebe, existem 41 pessoas presentes. Ou seja, já é possível declarar aberta a sessão para a deliberação, ou seja, para a votação de projetos de lei complementar e de projetos de lei ordinária. O problema é o seguinte: para que você aprove esse projeto de lei complementar, você vai precisar dos mesmos 41 votos sendo favoráveis. É um risco, porque você tem a justa medida para aprovar um projeto de lei complementar. Os que ali estão dando quórum para abrir a sessão, se todos eles votarem sim, aprovando o projeto de lei complementar, beleza. Mas, e se houver um que não seja favorável ao projeto? Então, daí porque muitas vezes acontecem manobras políticas, que é uma coisa relativamente isso, teria que ser unanimidade, perfeitamente. E é por isso que muitas vezes acontecem algumas manobras de esvaziamento da Câmara ou esvaziamento do Senado Federal para impedir que uma determinada matéria seja posta em votação. Interessante, né? Então, esse número de 41 para o Senado Federal, ele é muito arriscado para um projeto de lei complementar, mas para um projeto de lei ordinária ele já é mais razoável, né? Porque a maioria da maioria, como o artigo 47 traz para a gente. Então, a regra geral das deliberações, das votações, é a maioria da maioria, como acontece com o projeto de lei ordinária. E aqui percebam uma outra coisa. Nós vimos que esse número do projeto de lei complementar é um número fixo. Para que eu aprove um projeto de lei complementar no Senado Federal, eu sempre vou precisar pelo menos de 41. E eu obtendo 41, eu tenho maioria absoluta. Eu sempre vou ganhar, porque o que sobrou é 40. Então, é menos da metade. A mesma coisa não acontece com o projeto de lei ordinária. Olha só, vamos imaginar, vou pegar aqui Senado. Gisele, imagina o seguinte, imagina que no Senado Federal estão presentes 70 senadores. Nós já temos quórum para declarar aberta a sessão, né? Já existe um número maior do que 41, tá? Pergunto a você, desses 70, quantos votos são necessários para aprovar um projeto de lei complementar? Estão 70 presentes para aprovar o projeto de lei complementar. Nós vimos que é necessário maioria absoluta. Estão presentes 70. Quantos votos eu preciso para aprovar esse projeto de lei complementar? Arrisquem. Perfeito. Os mesmos 41. É isso. Agora outra pergunta. E quantos votos eu preciso para aprovar um projeto de lei ordinária? Olha só, eu vou ler aqui o artigo 47, se vocês não tiverem... Vamos lá, olha só. O artigo 47 diz o seguinte: salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta de seus membros. Então eu preciso que esteja presente pelo menos a maioria absoluta. E aí desse número eu vou tirar outra maioria, porque essa maioria, se votar sim, aprova o projeto de lei ordinária. Aí a pergunta que eu fiz foi o seguinte: nós temos 41
presentes. E vocês me disseram que 41 é o número para aprovar um projeto de lei complementar. E segundo o artigo 47 da Constituição, ela vai dizer que a regra geral é a maioria da maioria. Pergunto a vocês, se são apenas, vou até mudar a cor aqui, se são apenas 21, 21 menos 70 vai nos dar quantos votos não? Vai nos dar 49. Eu consigo aprovar um projeto de lei ordinária assim? Olha só o que foi que aconteceu. Vou repetir. Nós temos no Senado 70 presentes. Com 41 eu já aprovo um projeto de lei complementar. Beleza. Mas eu preciso da maioria desses daí, eu preciso da maioria dos que estão lá. Essa maioria é que vai dizer se aprova ou não. Então, para aprovar um projeto de lei ordinária, eu vou precisar 36 e não 21. Com isso daí, a gente percebe que a maioria simples é um número que pode flutuar. Porque se no Senado estiverem presentes 80, eu vou precisar também de 41 para aprovar um projeto de lei ordinária. Se no Senado estiverem presentes 50, eu vou precisar de 26. Tá? Então, 21, esse número aqui, é o mínimo, uma vez que nós teremos apenas a maioria absoluta. Mas se nós tivermos mais, esse número da maioria simples, ele também vai crescer. Podendo, inclusive, até se igualar à votação de um projeto de lei complementar, desde que estejam presentes 81, o que é muito, muito difícil. Tudo bem? Se porventura eu não me fiz entender, me avisem que eu explico novamente de outra forma, mudando esses números. O que é importante é que vocês compreendam. Tá? Então, se não compreendeu, basta botar o Nzinho aí. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso daqui para botar outros números. Muito prático isso daqui, viu? Mas só é prático porque o meu notebook ele tem a tela tátil. Seguinte, vamos mudar. Não vai ser Senado, nem vai ser Câmara. Nós temos um parlamento qualquer. Nós temos um parlamento qualquer que possui 100 integrantes. Não, 101. Número ímpar, para não dar empate, né? Vão participando, por favor, tá? Então, são 101 integrantes. Qual é a maioria absoluta? Me ajudem aí. Qual é a maioria absoluta dos 101? Qual é? Maioria absoluta dos 101. Perfeito. 51 é a maioria absoluta. Ou seja, tendo a partir de 51, eu já posso votar um projeto de lei complementar. Se tiver 51, eu só consigo aprovar a unanimidade. Se tiver 60, eu preciso de pelo menos 51 votos favoráveis. Se tiver 80, eu preciso de pelo menos 51 votos favoráveis. E por aí vai. Tá? Se tiver 101, eu vou precisar dos 51 do mesmo jeito. Então, o projeto de lei complementar, ele vai ter esse número que é um número absoluto. Não haverá modificação no número de votos favoráveis para aprovar um projeto de lei complementar. Maioria simples, aqui em projeto de lei ordinária. Qual é o número mínimo que eu vou precisar ter para aprovar um projeto de lei ordinária? Vamos lá.
Parlamento de 101, nós temos maioria absoluta de 51. Quanto é a maioria simples? 26. Porque 26 é a maioria de 51. Então vejam, a maioria simples, ela sempre dependerá da quantidade de presentes. E a quantidade de presentes para a maioria simples tem que ser pelo menos a da maioria absoluta. Então, eu preciso de pelo menos 51 para poder deliberar, votar um projeto de lei ordinária, assim como um projeto de lei complementar. A diferença é que, para o projeto de lei complementar, será sempre o mesmo número. Para um projeto de lei ordinária, esse número pode variar. Vejamos. Então, nós temos aqui esse total, vou colocar aqui o total desse nosso parlamento. E agora vamos fazer aqui as variações. Desses 101, vamos imaginar que apenas 90 estão presentes. Qual é a maioria absoluta? Qual é a maioria simples? (51), claro, não vai mudar, não é? 51 não vai mudar. Mas a maioria simples? 46. Perfeito. E se for 80 presentes, nós vamos ter a maioria absoluta do mesmo jeito e nós teremos aqui 41 de maioria simples. Se for 100, continua a maioria absoluta de 51 e vou ter maioria simples, olha só, de 51 também. Tá? Então, percebam que a maioria simples ela vai variar de acordo com a quantidade de presentes. E essa quantidade de presentes não poderá ser inferior ao número da maioria absoluta, porque senão não poderá acontecer deliberação, uma vez que a sessão só pode ser aberta para deliberar uma vez presente, pelo menos, a maioria absoluta. Cuidado de novo com essa história de metade mais um. Mais da metade dos presentes. Tá? Se você quiser pensar em metade mais um, até pense, mas depois complemente dizendo que desde que esse número seja um número inteiro imediatamente superior ao da fração. Então, se no 101 a metade é 50,5, 50,5 mais 1 vai dar 51,5. Então, a gente tem que pensar no número inteiro imediatamente superior à fração. Se a fração é 50,5, o número inteiro imediatamente superior será 51. Eu espero que tenha ficado mais claro dessa vez. E se não ficou, diz aí que a gente faz uma outra explicação. Não tem menor problema. Tá bom, Cidas. Eu tenho uma pergunta aqui da Priscila. Há um projeto de lei em votação para o congelamento dos salários dos servidores municipais, estaduais e federais. Ele tem que ser votado pelas assembleias e câmaras também? Sim. Cada ente político da federação é autônomo. O Senado e a Câmara eles só podem legislar tão somente sobre o salário dos servidores públicos federais. Tá bom? Vamos lá, Cida. Eu vou apagar de novo aqui. Vou apagar de novo. Deixa eu ver como é para facilitar a nossa vida. Aqui, borracha. Ai, meu Deus. Eu vou usar esse mesmo número aqui dos 100, porque eu acho que ele facilita um pouco a nosso cálculo, né? O pessoal diz que advogado não é bom de cálculo, só é bom de porcentagem, né? 10%, 20% do valor das causas. Cida, é o seguinte. A nossa Constituição, ela basicamente ela traz duas... Ela traz mais, mas basicamente ela traz no processo legislativo duas maneiras de aprovar um projeto de lei.
Não vou falar de emenda à Constituição nem qualquer outra espécie de votação, tá? Vou me ater aqui a projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar. Então, para que seja aberta uma sessão, o que é abrir uma sessão? Eu sou presidente do Senado, estou sentado lá na cadeira da presidência do Senado e digo, verifico se há quórum de votação, olho lá no painel, verifico se há o quórum de presentes. Se nesse quórum de presentes, eu vou usar o número do Senado mesmo, que a gente já trabalha na nossa realidade. Então eu estou lá na cadeira da presidência do Senado. Aí eu vejo a relação dos presentes. Se estiverem presentes pelo menos 41 senadores da República, já é possível abrir a sessão. Então eu digo, está declarada a 30ª, centésima a sessão de deliberação do Senado Federal aos 5 de maio de 2020 às 17 horas e 57 minutos. E o que isso significa dizer? Que agora eu vou colocar na pauta um projeto de lei, seja ele ordinária ou seja ele um projeto de lei complementar para ser votado. Aí eu faço a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número tal, de autoria do senador fulano de tal. Aí eles podem fazer a votação. Muita coisa pode acontecer antes disso. Eles podem se inscrever como oradores, vão lá para a tribuna, defendem um ponto de vista e só depois é que acontece a votação. Mas eu estou pulando essa etapa toda para ir direto aos números. Então o que acontece? Eu digo, projeto de lei número tal, de autoria do senador fulano de tal, em votação. Então, se já estão presentes pelo menos 41, o projeto de lei pode ser votado. Seja ele projeto de lei ordinária, seja ele projeto de lei complementar. Vamos agora aos números. Se tratando de... Me responda pelo menos, Cida, por favor, se você compreendeu o quórum para declarar aberta a sessão. Isso daí é importante para que eu possa seguir. Joia. Então, eu preciso de pelo menos mais da metade. Se a metade é 40,5, 41 é mais da metade. Então, um projeto de lei complementar, ele sempre vai precisar esse mesmo número. Um projeto de lei complementar sempre será o número 41. Independente se estão presentes 80, se estão presentes 79, se estão presentes 70, se estão presentes 50 e se estão presentes 41. Um projeto de lei complementar, para ser aprovado, ele precisa da maioria absoluta dos senadores da República. E a maioria dos senadores da República, o número é de 41. Tudo bem até aqui? Ótimo. Bom, compreendido aí o projeto de lei complementar e esse número fixo que ele representa para poder ser aprovado, nós vamos agora para a maioria simples. A maioria simples, que é dos projetos de lei ordinária, vai ser a maioria dos presentes. Só que essa maioria dos presentes, eu preciso ter pelo menos um mínimo para ter a sessão declarada aberta. Para que eu declare uma sessão aberta, eu preciso de pelo menos 41 senadores presentes. E olha que coincidência. Esse 41 é um número para aprovar projetos de lei complementar, que corresponde à maioria absoluta. Então, veja, se estão presentes 80, eu vou aproveitar agora essa linha que eu fiz aqui, se estão presentes 80, 79, 50 ou 41, veja que o número da maioria absoluta não muda. Será sempre 41. Para que eu aprove um projeto de lei complementar em qualquer dessas situações aqui, em qualquer dessas situações, para que um projeto de lei complementar seja aprovado, eu vou precisar, no mínimo, desses números. Tá? No entanto, para que o projeto de lei
ordinária seja aprovado, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar da metade mais 1, utilizando agora o termo que você utilizou. Eu vou precisar da metade mais 1 desse número, que é a quantidade de presentes, ou desse outro número, que é a quantidade de presentes, ou desse e assim sucessivamente. Imagine o seguinte. Imagine que uma votação, para que ela vença, ela sempre vai precisar da maioria. Então, enquanto a maioria absoluta é um número fixo, o da maioria simples é um número variável. Porque esse número justamente pode variar de acordo com a quantidade de presentes. Já o da maioria absoluta não varia de acordo com a quantidade de presentes. Daí porque aqui eu precisar de 21, perdão, de 41, né? Eu olhei só para o número de cima. Deixa eu apagar aqui. Eu vou precisar de 41. Ai, Jesus. Se equiparando, portanto, ao quórum de uma lei ordinária, aqui eu vou precisar de 40, aqui eu vou precisar de 36, aqui eu vou precisar de 26 e aqui eu vou precisar de 21. Então, daí o porquê o número da maioria simples é um número variável. Consegui me fazer entender agora? Joia, joia, que bom. Então vamos seguir. Bom, foi bom que com essa explicação eu já posso pular esse slide aqui, porque ele fala justamente de toda esses números que nós acabamos de discorrer, tá? Fala o que é maioria absoluta, fala dos números para cada uma das casas e por aí vai. Então vamos para frente. Pessoal, o processo legislativo de uma lei ordinária ou de uma lei complementar, eles são iguais. Eles passam pelas mesmas etapas, eles percorrem os mesmos caminhos. Então, a única diferença vai ser relativamente ao quórum de aprovação. Um se dá por maioria absoluta, outro se dá por maioria simples. Então, tanto a lei ordinária como a lei complementar, ela serve para a explicação que a gente vai trabalhar agora. Isso significa dizer, portanto, que todas elas, seja um projeto de lei ordinária, seja um projeto de lei complementar, vai ter a fase introdutória, vai ter a fase constitutiva e a fase complementar. A fase introdutória diz respeito justamente à iniciativa, ou seja, quem pode propor um projeto de lei. Vamos já ver isso mais adiante. A fase constitutiva é aquela fase em que, já nascido o projeto de lei, ele vai passar por uma série de discussões. É nesse momento em que ele, digamos assim, é mais tumultuado, digamos assim. Agora, tumultuado não no sentido de dizer que é complicado, mas sim no sentido de dizer que ele atravessa por diversas comissões, ele pode passar por três comissões. Ele passará pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Já até trabalhamos aqui o tema da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais relevantes, em virtude dela dar um parecer no qual é examinada a constitucionalidade, ou seja, se aquele projeto de lei ele merece sim seguir adiante ou não, ele é inconstitucional, ele já deve barrar por aqui, né? O que seria o controle político de constitucionalidade, controle preventivo político de constitucionalidade. Depois nós temos a última fase, também conhecida como fase complementar, que é justamente quando se promulga e se publica, fazendo nascer aquela lei, né? O projeto de lei não existe mais, o que nós temos agora é a lei, uma vez que foi publicado no Diário Oficial, né? Nesse caso, Diário Oficial da União, no caso dos estados, Diário Oficial dos estados ou Diário Oficial dos municípios, cada um tem o seu. Município às vezes não tem, né? Município pequeno não tem, e muitas vezes faz uso do Diário Oficial do Estado, ou até mesmo afixa, melhor dizendo, no átrio, na entrada do prédio da Câmara Municipal. Então vamos conhecer isso daí. A iniciativa, pessoal, obviamente, ela se dá prioritariamente ao poder legislativo, ou seja, ao deputado, ao senador ou até mesmo à comissão, certo?
Então as comissões elas também podem propor projetos de lei. Agora, para além do próprio poder legislativo, observem que o presidente da República também pode apresentar projeto de lei, ou seja, ele pode apresentar proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, ele pode editar medidas provisórias. Então o presidente ele tem sim uma boa participação no processo legislativo. E aqui a gente começa a observar agora a presença de pessoas que aparentemente são estranhas ao processo legislativo, né? Poder Judiciário dentro do processo legislativo, então ele tem iniciativa? Sim, tem. Olha, o STF e os tribunais superiores, eles podem apresentar projetos de lei. Mas cuidado com isso daqui, porque os projetos de lei que eles podem apresentar são relativos à sua própria função típica, tá? A sua função de julgar. Então, são projetos de lei voltados para o funcionamento, voltado para a atuação do Poder Judiciário. Então, por exemplo, seria um absurdo o Supremo Tribunal Federal enviar uma mensagem ao Congresso Nacional para que seja alterado o Código Civil na parte de direito de família. Então, isso daí não seria possível. Então, a matéria que o Poder Judiciário apresenta como projeto de lei deve guardar consonância com o exercício da sua atividade. Da mesma forma, Procurador-Geral da República, Defensoria Pública e Tribunal de Contas da União. Agora, existe também projeto de lei por iniciativa popular, ou seja, o povo também pode apresentar projetos de lei. Nós vamos ver adiante como é que isso funciona. E a população pode apresentar projetos de lei em relação àqueles assuntos tanto de lei ordinária, assim como assuntos de lei complementar. O que nós não temos, né, em nossa Constituição é a possibilidade de iniciativa popular para a propositura de emendas à Constituição, como existe na Suíça, por exemplo. Tá? Então, olha só, como é que se dá a iniciativa popular ou o projeto de lei por iniciativa popular? Está lá previsto no artigo 14, inciso 3 da Constituição, bem como na Lei 9.709, junto ao seu artigo 13. Como falei para vocês, as matérias de lei destinadas à lei complementar, assim como lei ordinária, podem ser regulamentadas através de projetos de lei por iniciativa popular. Como é que funciona isso, pessoal? Artigo 13, olha só. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Fiquem tranquilos, não vamos fazer esses cálculos. Tá? Então aqui basta que vocês conheçam o funcionamento da apresentação de projeto de lei por iniciativa popular. Não vale a pena a gente gastar tempo com isso daqui. Mas é importante que vocês saibam que pelo menos 5 estados da federação devem apresentar as listas contendo pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um deles. Isso significa dizer que deverá ser gerada uma lista com o nome, com a identidade e o título de eleitor daquelas pessoas que estão subscrevendo o projeto de lei. Certo? Então, será redigido um projeto de lei. Esse projeto de lei ele deve estar acompanhado das suas razões, das suas justificativas, ou seja, por que está sendo elaborado aquele projeto de lei? Qual é o propósito daquilo? E, evidentemente, como é um projeto de lei elaborado pelo povo que não domina a técnica legislativa, essas questões formais elas não serão levadas em consideração pela Câmara dos Deputados. Se vocês abrirem o regimento interno do Congresso Nacional, vocês irão perceber que, via de regra, os projetos, as proposituras de uma maneira geral, elas terão início na Câmara dos Deputados. A não ser quando, por exemplo, seja uma proposta de emenda, seja um projeto de lei apresentado por um senador da República. Não faz sentido ele apresentar, um senador da República, apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Ele apresenta na casa dele. Tá certo? Então, é importante que vocês saibam disso daí e vejam a importância, pessoal, do projeto de lei por iniciativa popular. Vocês já devem ter visto aí no slide, mas olha só quanta coisa importante já foi editada através dessa iniciativa popular.
a lei da ficha limpa, a lei dos crimes hediondos. Essa lei dos crimes hediondos, ela nasceu de uma indignação popular, digamos assim, quando do assassinato da Daniela Pérez, que era a filha de uma novelista, e essa Daniela Pérez, a atriz, ela estava fazendo a novela na época e o galã da novela foi quem a assassinou, né? Então gerou aí, portanto, a comoção e a população conseguiu reunir essa quantidade de assinaturas, foi apresentado um projeto de lei e finalmente foi aprovado, trazendo aí o endurecimento desses crimes hediondos. Também a lei de combate à compra do voto, e ainda a lei do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, lei importantíssimo para as pessoas de baixa renda, né? Uma vez que traz aí habitações populares, traz aí a dignidade da casa para a pessoa que não tem condições de adquirir. E muitas vezes, a depender desses temas, como vocês viram, fica muito complicado para o Congresso Nacional, e aqui eu digo Congresso, não apenas a Câmara, que é a casa iniciadora, não aprovar esse projeto de lei. Então funciona da seguinte maneira: vamos supor que eu vou capitanear, que eu vou começar a articular, elaboro esse projeto de lei, faço uma justificativa e saio coletando assinaturas. Tá? Isso daí pode acontecer em qualquer lugar, num terminal de ônibus, né, em frente de uma faculdade. Então logo eu consiga reunir esse número suficiente, dividido em 5 estados, com não menos de 3/10 em cada um deles da sua população eleitoral, eu já posso enviar para a Câmara dos Deputados. E lá ela vai ter o rito legislativo regular, o rito legislativo normal. Não é porque se trata de uma proposta apresentada pelo povo que ela será aprovada ou que ela não será inconstitucional, por exemplo. Então, ela vai passar por todas as etapas que normalmente os projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar também precisam enfrentar. Se eu não me fiz entender, por favor, me avisem, né, me interrompam que eu paro, certo? Se não, vamos adiante. Bom, e a fase constitutiva? Nós temos aí, em virtude do bicameralismo, a discussão nas duas casas legislativas. Entendam que essa discussão, pessoal, ela deve ser encarada da seguinte maneira. Nós vimos que as casas legislativas elas têm as comissões permanentes. Essas comissões permanentes também são chamadas de comissões temáticas. Então, a depender do assunto, a depender da matéria, aquele projeto de lei pode ser encaminhado para até 3 comissões diferentes. E cada comissão dessa vai examinar a matéria na qual ela está inserida. Então pode ser meio ambiente, pode ser energia, pode ser matéria de direito do consumidor. Então, cada comissão dessa, o seu presidente irá elaborar um relatório, esse relatório será conclusivo pela aprovação ou não. Sendo aprovado, vai para outra comissão, se for o caso, se ela tratar de mais de um assunto, até que, por fim, chega a Comissão de Constituição e Justiça. E na Comissão de Constituição e Justiça, ela vai dar um parecer pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. Então, nessa fase constitutiva, acontecem todas essas discussões. O que pode também acontecer, e muitas vezes isso daí é relevante, é que essas comissões elas convocam pessoas de diversos segmentos para opinar a respeito desse tema. A gente muitas vezes se engana pensando que a atividade do parlamentar ela se restringe às deliberações lá no plenário, ali onde menos se vê a atividade de um parlamentar. Onde isso mais acontece é dentro das comissões. Mesmo porque nem todos os projetos de lei precisam ir para o plenário da Câmara, plenário do Senado. A gente vai ver já já o que precisa obrigatoriamente ir para o plenário, tanto da Câmara assim como no Senado. Então, muitas vezes, a própria comissão ela já resolve, ela já encerra o processo legislativo, seja pela aprovação do projeto de lei, ou seja pela sua rejeição, o que implicaria no arquivamento do projeto de lei. Então, daí o porquê a discussão. Tudo isso que eu falei para vocês acontece nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados, assim como no Senado Federal. E como o projeto de lei pode ter início em qualquer delas,
Se for um senador quem apresente um projeto de lei, o Senado Federal será a casa iniciadora e a Câmara dos Deputados será a casa revisora. Se for o presidente da República, se for em um tribunal, se for em um deputado federal que apresentou, então a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora. Uma vez que ela conclua a sua votação, o que seria concluir? Seria encerrar as discussões, ir para as deliberações, também conhecidas como votações, deliberação ou votação, e uma vez aprovada ou aprovado aquele projeto de lei, ele será encaminhado ao Senado Federal, que será a casa revisora. E aí o Senado vai fazer a mesma coisa que a Câmara fez. Discutir, convocar audiências públicas, se for o caso, a preparar o relatório, votar esse relatório, e se for aprovado, aí ele já pode, inclusive, ir direto para o presidente da República para que ele sancione ou que ele vete aquele projeto de lei. Tá? Então, pode ser que não haja necessidade dele ir para o plenário, mas às vezes isso é obrigatório, como nós veremos adiante. Então, esse projeto de lei ele pode ser aprovado na íntegra, né? Esse item A, no qual ele segue para a casa revisora, assim como ele pode ser aprovado com emendas, e aí ele precisa, vamos supor o seguinte, foi apresentado na Câmara dos Deputados, da Câmara dos Deputados foi para o Senado Federal. Aí o Senado Federal, o que ele fez? Ele aprovou, mas com modificações. Então aquelas modificações voltam para a Câmara dos Deputados. E aí, para os deputados avaliarem aquelas modificações, porque afinal de contas, eles não tomaram conhecimento daquilo. Eles aprovaram um determinado projeto de lei e quando chegou no Senado Federal, o Senado modificou aquele projeto de lei. Perceba que isso daí pode levar muito tempo, isso daí pode levar um vai e vem praticamente sem fim. Daí o porquê acontecer também os chamados destaques. Esses destaques, no tema das propostas de emenda à Constituição, são também chamados de PECs paralelas, né? Ou seja, uma PEC que corre ao lado de outra. O que seria esse destaque? Imagina o seguinte, acompanhe aí o desenho que eu vou fazer. Eu apresento esse projeto de lei aqui, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e aí eu vou mandar para o Senado Federal. Chegou no Senado Federal, ele aprovou esse meu projeto de lei e ainda acrescentou outras coisas. Essas outras coisas, como vocês podem observar, elas não estão presentes no projeto inicial lá da Câmara dos Deputados. Então, isso daí vai precisar voltar para a Câmara dos Deputados, que eles irão discutir, irão deliberar, e toda essa história que eu já comentei para vocês. Aí vamos imaginar o seguinte, os deputados vão, modificam novamente, aí manda para o Senado. Parece que não vai ter fim, não é? Eu estou explicando isso para vocês de uma maneira bem mais objetiva, bem mais lúdica. O regimento interno do Congresso Nacional, ele traz uma série de detalhes para isso daí, mas o destaque seria o quê? Rapaz, para evitar que se perca esse projeto de lei todo, vamos pegar só isso daqui e apresentar em um novo projeto de lei. Então, apenas esse tema será destacado para ser discutido, deliberado e aprovado em um outro momento, se for o caso. A gente aprova, digamos assim, a gente aprova esse texto base, e esse texto base a gente consegue finalizar e aprovar esse mínimo comum que nós acertamos. Tudo bem até aqui? Por favor, me respondam. Eu estou falando há muito tempo e não vejo interação. Ok, Gisele, obrigado. Obrigado, Fernanda. E outra coisa que pode acontecer, valeu, Cida. E outra coisa que pode acontecer é o projeto ser rejeitado, né? Ele sendo rejeitado, portanto, o que vai acontecer é o arquivamento. Seja ele rejeitado no início na Câmara dos Deputados, ou seja ele rejeitado no início, né, lá no Senado Federal. Se uma das casas não aprovou, acabou aí, não há o que fazer.
Então, olha só, o que eu trago para vocês aqui a respeito da deliberação. Então, nós vimos que os projetos de lei começam a tramitar na Câmara dos Deputados, exceto se apresentados por senador ou comissão do Senado, momento em que, obviamente, terá início lá no Senado. Todos os projetos de lei contêm uma justificativa, que é justamente a explicação é o porquê de eu estar propondo aquele projeto de lei. O que aquilo ali vai produzir. Então, depois de apresentado, o projeto é distribuído para as comissões temáticas, que tratam dos assuntos correlatos, em até, no máximo, 3 comissões. E, por fim, nós teremos aqui a Comissão de Constituição e Justiça tratando do tema da análise da constitucionalidade. Lembrando que existe CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, tanto na Câmara dos Deputados, assim como lá no Senado Federal. Então, existe esse fluxograma, né? Então, tem a apresentação, que poderá passar por todas essas comissões aqui, que vocês devem estar acompanhando. Se tem impacto financeiro, vai ainda para a Comissão de Finanças e Tributação. E se não tem impacto financeiro, vai para análise de constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça. Pessoal, então a maioria desses projetos só precisa passar pelas comissões. Se aprovados pelas comissões da Câmara, elas vão para o Senado, tá? E sendo aprovadas no Senado, vão para a sanção presidencial, né? E vejam só, o que precisa, destaque já expliquei para vocês, o que precisa ser votado no plenário? Olha só que interessante. Projetos de lei complementar, projetos de código, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Código de Processo, os vários códigos de processo. Ainda, os projetos de lei por iniciativa popular, os projetos de lei trazidos por comissão. Ainda, os projetos aprovados pelo plenário do Senado. Ora, se foi para o plenário do Senado, então vai também para o plenário da Câmara. Isso porque, no regimento interno, existe a possibilidade de, ainda que uma comissão ela rejeite um projeto de lei, se a maioria dos parlamentares requererem, salvo engano, acho que é 10%, se 10% dos integrantes da casa requererem a sua apreciação em plenário, o plenário é que é o soberano. A comissão é a representação do plenário. Então, ainda que uma comissão rejeite um projeto de lei, se essa porcentagem requerer que ele seja apreciado em plenário, aí ele obrigatoriamente vai para o plenário da casa. Daí o porquê ter isso daqui, ó, projetos aprovados pelo plenário. Então, projetos aprovados pelo plenário do Senado, projetos em regime de urgência e projetos que tramitam em caráter conclusivo, mas que tenham recebido pareceres divergentes nas comissões, pela aprovação e rejeição, ou que tenham sido alvo de recurso para votação em plenário. Certo? Esse nível de detalhamento aqui, pessoal, eu confesso que para as nossas avaliações, né, nossa avaliação do direito constitucional da faculdade, não há necessidade de vocês descerem a tantas minúcias. Por quê? Porque a Constituição ela não fala disso daqui. Quem traz isso daí é o regimento interno. Mas eu não conseguiria explicar para vocês o processo legislativo sem trazer essa informação. Tá? Então, olha só, nós temos dentro daqueles números, né? A casa iniciadora, eu coloquei aqui a Câmara dos Deputados, se ela aprovar, vai para a casa revisora. E aí eu queria terminar com vocês, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, Eu queria terminar com vocês com esse fluxograma bem simples, bem fácil, didático, para que vocês compreendam. Sempre existirá uma casa iniciadora e uma casa revisora. Então, se na casa iniciadora esse projeto de lei ele é rejeitado, ele vai para onde? Ele vem aqui para o lixo, ele vai para o arquivo. Tá? Mas se a casa iniciadora aprova o projeto de lei, aí esse projeto de lei vai para a casa revisora. A casa revisora, ela poderá também rejeitar o projeto de lei. E se ele rejeita, vai para onde? Para o arquivo. No entanto, se a casa revisora ela aprova, mas trazendo modificações,
esse projeto de lei volta, né, vejam aqui que é a mesma imagem, aqui é a imagem da Câmara dos Deputados, que vai apreciar essas modificações. Se a Câmara não aprova, ou seja, se ela rejeita, temos de novo aqui a questão do arquivo. Mas se ela aprova essas modificações, aí vai para a Presidência da República para que exerça a sanção ou o veto a esse projeto de lei. Tá? Da mesma forma que poderá ir direto para a Presidência da República, caso a Casa Revisora, que não aprovou com modificações, mas aprovou na íntegra, aí ela vai e envia para o Presidente da República. E é nesse momento que o Presidente da República ele poderá exercer o sistema de freios e contrapesos. Esse sistema de freios e contrapesos acontecerá através da prática do veto, tá? Que nós estudaremos na nossa próxima aula, a questão da sanção ou a questão do veto. Tá? Se um projeto de lei for arquivado, podem criar um outro projeto de lei com o mesmo assunto? Na mesma sessão legislativa, não. Só na próxima sessão legislativa. Então, se um projeto de lei foi rejeitado, não pode no dia seguinte um outro projeto de lei idêntico ser apresentado, tá, Cida? Então, precisa aguardar a uma outra sessão legislativa para a sua propositura. Porque, veja, isso daí poderia provocar uma forçação de barra. Tá bom, rejeitou, deixa eu apresentar de novo. Rejeitou, deixa eu apresentar outra vez. Então, me permita usar o termo vulgar. Isso de tanto bate até que fura não funcionará. Então, a Constituição ela já criou esse mecanismo para evitar que projetos de lei que foram rejeitados não sejam reapresentados na mesma sessão legislativa. Tudo bem? E aí na nossa próxima aula nós vamos falar a respeito do veto do Presidente da República e as demais etapas, tá? Como a promulgação e a publicação. Nós vamos ver veto político, veto jurídico por inconstitucionalidade e por contrariedade ao interesse público. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma questão que vocês gostariam que fosse esclarecida novamente? Fale agora ou cale-se para sempre. Para sempre não, mas até a próxima aula. Aliás, qualquer aula, pode sempre perguntar, não tem isso não. Então tá jóia, turma. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Participem, me perturbem, mandem mensagem de qualquer tipo, né? Seja pelo torpedo, seja pelo WhatsApp, que estou aqui para ajudá-los sempre. Ok? Então é isso. Obrigado a todos. Boa noite. Nos encontramos na quinta-feira. Não falte, porque se você faltar, eu vou espirrar aqui na frente da câmera. Beleza? Valeu, turma. Tchau.